desenvolvimento da tua fé e aí por diante. Nós estamos falando sobre a ação do Espírito Santo dentro da ideia do discurso de Jesus lá em João capítulo 14, 15, 16, ali a despedida de Jesus. Nós encontramos Jesus falando várias coisas sobre o Espírito Santo que não são tão valorizadas e divulgadas por nós, percebidas, analisadas por nós, mas nós começamos a fazer isso lá no livro de João. Mas chegou uma hora que nós percebemos que poderíamos ampliar essas conversas para outras partes da Bíblia, trazendo as verdades sobre o ministério do Espírito Santo e percebendo realmente, dentro do texto bíblico, quais coisas o Espírito Santo faz, o que é seu ministério, qual é a sua obra. É o que a gente está fazendo nos últimos dias. E hoje nós continuamos em Romanos. Semana passada falamos várias coisas legais aqui sobre o Espírito Santo a partir de Romanos 8 e nós continuamos lá. Romanos 8, 28. Esse texto você conhece, né? O que é que diz lá? Aliás, a minha sugestão é que você mantenha a tua Bíblia aberta perto de você aí, porque nós vamos voltar nesse texto várias vezes, tá bom? Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Nós demos uma pincelada nisso semana passada, mas hoje nós vamos nos aprofundar na realidade de que o Espírito Santo trabalha em nós para nos transformar à imagem de Jesus. Parte do ministério do Espírito Santo é trabalhar os nossos corações, trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida, Ele que habita em nós, Ele que está em nós. Todo tempo trabalha o Espírito Santo para que a gente se pareça mais com Jesus. É o que Paulo fala, por exemplo, também em 2 Coríntios 3,18. Vou ler para você. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Senhor, que é o Espírito, trabalha em nós diariamente, constantemente, para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus. Eu quero abrir a nossa conversa, lembrando a você que toda vez que a gente se converte, que alguém se converte, nós fomos ensinados a apresentar o Evangelho para as pessoas como uma porta de salvação e de acesso à eternidade ao lado de Jesus. Não é isso? Se você é da minha idade, um pouco mais velho, os mais novos talvez tenham sido protegidos um pouco disso, mas eu acho que não tanto quanto eu penso. Nós ouvimos muito essa coisa: aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que você vá para o céu e para que você não vá para o inferno. Essa forma de apresentar o Evangelho, ela é real, é claro, a salvação nos garante a eternidade ao lado de Jesus. Mas ela é perigosa. Por que ela é perigosa? Porque nós, quando somos salvos e entendemos o Evangelho somente com a expectativa de uma redenção futura, e essa é uma realidade que deve alimentar o nosso coração, mas ela não deve ser plena no nosso entendimento a respeito do Evangelho. Nós precisamos nos lembrar, sim, que Jesus virá e haverá uma restauração, um movimento escatológico de Deus, redimindo a minha vida, a sua vida, toda a humanidade e todo o cosmos. E isso deve nos trazer esperança, sem dúvida, esse aspecto é importante.
quando a gente está passando muita dificuldade, isso serve para animar o nosso coração. Quando a gente olha para esse mundo cada vez pior, cada vez mais violento, cada vez mais secular, mais distante de Deus, a gente olha e tem a esperança de que Jesus voltará. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. A gente canta, a gente fala isso, porque é uma verdade que deve acompanhar o nosso coração. Aliás, Paulo, nesse mesmo texto, um pouco antes, no versículo 23, ele diz isso. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. É o que vai acontecer. Mas não é essa forma de enxergar o Evangelho, ela é verdadeira, mas ela não deve roubar de nós a certeza de que Deus está trabalhando aqui, agora, já. É isso que eu quero dizer no começo da nossa conversa. Nós não podemos adotar o Evangelho só como um passaporte para a eternidade. E aí a gente vai vivendo a vida aqui, vai se apegando às coisas desse mundo, vivendo os interesses desse mundo. E tudo bem, eu vou uma vez por semana na igreja, agora não vou mais, né? Assisto o culto uma vez por semana na transmissão, leio a minha Bíblia de vez em quando, e tudo bem, Jesus é o Senhor da minha vida, a minha salvação está garantida, eu vou para o céu na eternidade, está tudo certo. E agora? E aqui? O que é que Deus está fazendo na nossa vida aqui? O que Deus está operando em nós aqui? O Evangelho não se resume a uma porta de salvação para a eternidade com Jesus. Deus está agindo aqui e agora. E se nós temos a esperança da eternidade, que enche o nosso coração em dias tão difíceis, e temos a garantia de que essa é uma verdade que viveremos, nós não podemos deixar de lembrar que o futuro invadiu o presente. O reino de Deus veio até nós e Ele está entre nós. E Deus já está operando em nós e entre nós. Deus já está trabalhando a minha vida para a eternidade. O céu já está aqui. Deus já está operando a sua redenção na minha vida, na sua vida. Deus já está trabalhando, o reino já está aqui. E assim é que nós devemos entender esse movimento do Espírito Santo agindo para o bem do crente. É isso que nós devemos entender. Paulo diz que sabemos, isso aqui é uma confissão de convicção. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando? Agora. É presente, Deus age, está agindo. Está fazendo, está operando em nós o seu bem. É claro que isso parte da ideia de que Deus está cumprindo de forma zelosa o seu plano. Deus nunca é pego de surpresa, gente. Deus sabe tudo. Ele é Senhor de tudo. Ele tem tudo diante de si. Aquilo que para nós é estranhíssimo, complicadíssimo, como por exemplo eternidade. Eternidade não cabe no nosso entendimento. A gente pode até dizer, na eternidade, mas a gente não sabe o que é isso. Mas imagine alguém que tem diante de si, passado, presente e futuro, diante dos seus olhos, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus, o Deus cristão, Deus da Bíblia. E Ele tem o seu plano para toda a humanidade. Deus está agindo em mim e usando todas as coisas para cumprir o seu plano. Paulo diz que nós, por exemplo, não somos nem capazes de orar. Você lembra que nós falamos isso semana passada? Nós temos tanta limitação na fraqueza em que vivemos, que Paulo diz que o Espírito Santo nos ajuda, está lá no versículo 26, ele nos ajuda a orarmos. Deus nos socorre para nós sabermos orar, ou como nós não sabemos orar, Ele ora conosco e por nós. A gente falou bastante sobre isso no domingo passado. Mas você imagine que se Deus age até na nossa incapacidade de orar, Ele age em tudo. Ele está agindo em tudo para que o seu plano divino se cumpra.
O plano dos homens é falível. O plano dos homens é frágil. O plano dos homens não se cumpre muitas vezes. Mas o plano de Deus é perfeito. E Ele continua operando isso na sua ação diante da criação, diante do cosmos, para com a criação, para com o cosmos e para conosco. O que é que pode acontecer em nossa vida para frustrar o bem de Deus para nós? Deus está operando, Ele está trabalhando conforme o seu plano, não tenha dúvida disso. Deus faz todas as coisas, portanto, para que tudo redunde para o seu bem em nós. Palavra boa para a gente ouvir num domingo de manhã, no meio de uma quarentena como essa, né? Tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, sem entender muito bem o que está acontecendo, de repente a gente ouve isso aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Que palavra de ânimo, e é mesmo. Deus está trabalhando, Deus não está no silêncio. Deus não está inoperante, Deus não está no resguardo, Deus não faz quarentena. Ele está entre nós, Ele está em nós, trabalhando para o nosso bem. Às vezes assistindo algum filme, no meio dos filmes, existem algumas frases que eles falam, que são frases só de filme, que a gente nunca vai ouvir na vida real. Eu sempre brinco com a Ana, quando alguém diz assim, aqueles filmes de mocinho, bandido, de ação, aí um deles diz assim, qual é o plano? Eu falo para a Ana, quem é que fala isso de verdade? Qual é o plano? Mas Deus tem um plano, e o plano de Deus está se cumprindo em nós. Quando? Agora. E o Espírito Santo está agindo em nós, quando? Agora. Para quê? Para o bem. Uau! Deus está agindo para o bem, é isso. E aí é que nós precisamos entender um pouco melhor o que é esse bem. A correta interpretação dessa frase, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Qual é o bem daqueles que o amam? Bom, já entendemos que Deus está agindo. Já entendemos que Deus tem um plano, já entendemos que Ele é Senhor e que Ele não nos salvou, redimiu só para a eternidade. Ele está trabalhando entre nós e o seu Espírito que habita em nós está trabalhando em nós. Mas vamos pensar sobre o que é esse bem. Já que esse é o plano de Deus, o alvo de Deus para nós, o que é esse bem? Nós temos definições a respeito do que é bom para nós, sempre a partir daquilo que a sociedade nos diz que é bom para nós. É assim que a gente define o que é bom. O que é bom? O que é uma vida boa? É o que a sociedade que está ao nosso redor diz que é uma vida boa. Nós somos altamente influenciados por isso. E frequentemente nós queremos que esse texto represente o fato de que Deus está agindo em todas as coisas e de maneira que todas essas coisas contribuam para o nosso bem, ou seja, para o nosso conforto, para que a gente alcance essa vida boa, que essa sociedade onde a gente está diz que é boa. A gente acha que Deus, muitas e muitas e muitas pessoas pegam esse texto para dizer isso. Deus está trabalhando para o teu conforto, Deus está trabalhando para o teu prazer, Deus está trabalhando para a tua felicidade terrena, para você ser um cara feliz nesses dias, uma vida boa nesses dias. Mas como eu disse, a vida boa que geralmente está diante de nós nesse pensamento, ela é baseada nos valores desse tempo. O que é uma vida boa? A gente entende, por exemplo, que não dá para ser feliz sem saúde. Então, vida boa para a gente é só quando a gente tem saúde. Não dá para ter uma vida boa quando a gente está doente. Claro que uma vida é muito melhor quando a gente está são, sarado, curado. A gente ora por isso pelos nossos irmãos. Mas é interessante que às vezes dentro da própria sociedade em que a gente vive, aparecem sinais de gente que aprendeu a ter uma vida boa
no meio do problema físico, da enfermidade. Essa semana eu assisti um documentário do Steve Hawkins, aquele cientista, aquele físico, deve se lembrar dele, né? Sempre a imagem dele numa cadeira de roda, com o seu corpo completamente deteriorado por uma doença chamada ELA, que compromete demais a vida da pessoa, uma coisa muito forte. Impressionante o testemunho de alguém como ele, que apresenta vida mesmo no meio daquela situação. Ou nós achamos, é claro, que não dá para ser feliz, não dá para ter uma vida boa sem dinheiro. Essas são bases, saúde, dinheiro. A gente até canta, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É o que a gente deseja como padrão de felicidade. Nós elegemos essas coisas e às vezes esquecemos que outras que são apresentadas para nós e que nós achamos que são padrões de felicidade são temporais, são culturais. Por exemplo, algumas gerações atrás de nós, a ideia de alguém ser feliz sem uma família, marido, esposa e filhos, era quase inconcebível. Se você quiser ser feliz, você tinha que constituir uma família nesse molde. E hoje já está meio bagunçado, né? A palavra família já ganhou outros contornos, já ganhou outras possibilidades. É assim que a nossa sociedade pensa. Então, nós muitas vezes pensamos na felicidade sempre segundo aquilo que nos interessa, sempre segundo aquilo que nós cremos, e pensamos nesse bem. Esse bem, para nós, tem uma cara, tem um jeito, tem um formato. Eles são coisas e situações que nós queremos viver, porque achamos que o bem é isso. O pastor Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, que fala muito sobre algumas coisas desse tipo, ele diz assim: costumamos viver a vida tentando fazer com que nossos maiores sonhos se tornem realidade. Procuramos interminavelmente adquirir as coisas que desejamos, estamos dispostos a sacrificar muito para alcançá-las e nunca imaginamos que às vezes realizar nossos maiores desejos pode ser a pior coisa que aconteça com a gente. E não é verdade? Segundo esses valores, segundo esses bens que hoje brilham tanto aos olhos das pessoas e que são apresentados como caminho para a vida plena, quantas vezes esse sacrifício de chegar até lá se mostra infrutífero e o próprio fato de chegar até lá, esse bem que a gente tanto deseja, se mostra insuficiente. O bem que desejamos pode ser, portanto, o pior pesadelo na vida de alguém. Mas então o que é esse bem que Paulo está dizendo aqui? Se esse bem não é esse monte de coisas que a gente coloca etiqueta achando que é, o que é? Que bem é esse que Deus está trabalhando para realizar na minha vida? Sabe o que é? É o melhoramento da nossa fé. Esse bem é a maturidade do nosso caráter e imagem de Cristo. Esse bem é o aperfeiçoamento do nosso amor, da nossa obediência, da nossa esperança. Esse é o bem que Deus está produzindo em meio a tudo que acontece na nossa vida, na vida daqueles que amam a Deus. Então a gente poderia parafrasear esse versículo dizendo alguma coisa tipo: Deus age em todas as coisas para fazer com que aqueles que o amam se pareçam mais com Jesus. Essa é uma boa forma de entender esse versículo. Deus age em todas as coisas para fazer com que aqueles que amam a Deus, se pareçam mais com Jesus. Esse é o bem que Deus quer fazer em nós. O bem de Deus é cumprir o seu propósito em nós. Paulo fala um pouco mais sobre isso, ou fala também sobre isso, por exemplo, em Efésios capítulo 1. Olha o que ele diz lá no versículo 5, vou ler para você rapidinho. Em amor, nos predestinou para sermos
adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. Propósito. Paulo fala de novo aqui sobre propósito. Paulo fala no versículo 11 também. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Em outras palavras, Paulo está falando a mesma coisa que ele fala em Romanos, que Deus está trabalhando em nós para cumprir o seu propósito. Coisa que tantas vezes nós não pensamos, não damos atenção. Qual é o propósito de Deus para mim? Me salvar e me levar para a eternidade. Tem mais. É trabalhar a minha vida e a sua vida aqui, agora, já, nesse tempo, diante da realidade do reino de Deus que já está entre nós, para que a gente seja louvor da sua glória, parecidos com Jesus. Eu sei que quando as pessoas leem esses textos aqui, qualquer um deles, Efésios, capítulo 1, Romanos, capítulo 8, a gente tem uma palavra que mexe um pouco com a gente aqui. Eu preciso falar um mínimo sobre ela, mas eu preciso falar que a palavra predestinou. Como a gente gosta de olhar para essa palavra. Parece que todo o resto do texto some. Predestinou, uau! Acontece que essa ideia da predestinação e esse termo, ele é inconclusivo. Ele é inconclusivo. Porque nós temos situações que avalizam a predestinação como a gente imagina, e outros textos que não dão esse aval à predestinação. O próprio Jesus fala isso. Olha só, por exemplo, o que está em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Um ótimo aval para a predestinação. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Só quem o Pai trouxer que pode vir a mim, não é? Jesus está falando isso. Mas olha o que o mesmo Jesus diz em João 5,40. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Esse termo é inconclusivo. E essa ideia não deve tomar conta da vida da gente, da cabeça da gente, quando a gente lê um texto como esse. Devemos saber e entender, devemos dar atenção, mas devemos nos lembrar de alguma coisa chamada soberania divina. É Deus que faz, irmão. É Deus que salva. É Deus que opera. E no fundo, nós até sabemos disso. O teólogo chamado J.A. Parker, falecido há pouco tempo atrás, disse assim num dos seus livros sobre essa ação divina, ele disse assim: nós sabemos que Deus é soberano. Primeiro, porque nós agradecemos a Deus pela nossa salvação. Não é verdade? Você ora agradecendo a Deus, obrigado Deus porque o Senhor me salvou. Então a gente sabe que foi Deus que nos salvou. E quando a gente ora por alguém, a gente ora pedindo a Deus, melhor dizendo, salva aquela pessoa. Nós sabemos que Deus é que faz essa obra. Então vamos deixar Deus fazer essa obra. E não vamos gastar nosso tempo e as nossas pestanas, como a gente fala, pensando nisso. O que nós devemos gastar tempo para pensar e deixar ocupar o nosso coração é ser para louvor da sua glória. Esse é o ponto-chave dessas coisas que nós estamos conversando, por exemplo. O Espírito Santo trabalha em nós para nós sermos para o louvor da sua glória, para o louvor da glória do Pai, para o louvor da glória de Deus. Deus está trabalhando em nós. E entender isso é fundamental, por quê? Porque isso abre caminho para nós priorizarmos o fim maior e não o que pode ser instrumento para isso. Opa, como é que é? Saber que o Espírito Santo está em mim, trabalhando para que eu me pareça mais como Jesus, e que esse é o trabalho de Deus, e que Deus quer isso, que Deus deseja isso, e que o próprio Deus que habita em mim trabalha para isso, é fundamental.
Porque Ele trabalha em todas as coisas. Já já a gente chega lá. Mas quando eu entendo isso, eu posso, por exemplo, viver a minha vida, e toda a minha vida é espiritual, e toda a minha vida Deus trabalha, e em toda a minha vida Deus está presente, e qualquer que seja a coisa que eu estou fazendo ou vivendo na minha vida, aquilo pode ser um instrumento para que eu me pareça mais com Jesus. Quando eu entendo isso, eu não dou prioridade à coisa que estou fazendo ou o que estou vivendo, mas eu dou prioridade, quero dar prioridade, desejo dar prioridade àquilo que Deus quer fazer na minha vida através daquela situação. Por exemplo, vamos falar de uma coisa que toma tanta vida das pessoas hoje, tanto, que ocupa tanto espaço e importância na vida das pessoas, que é a carreira profissional. A gente está no mundo capitalista, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo quer subir na escala, todo mundo quer estar lá na pirâmide, lá no topo da pirâmide. Então, a carreira profissional hoje ocupa a vida das pessoas. E você aí, crente, trabalha, né? Trabalha. Agora, talvez de forma diferente, está trabalhando em casa, não sei, mas você tem a tua atividade, a tua carreira profissional. Você que é um executivo, você que é um autônomo, você que é um empresário, está trabalhando. E aí lá no meio do teu trabalho, o que é que você faz com aquilo? Eu vou me dedicar, eu vou me entregar, eu vou fazer o meu melhor, porque eu preciso alcançar um lugar de destaque nesse mundo. Então, isso faz parte da tua vida, mas a partir do momento que a gente entende que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, e esse bem é nos fazer parecidos com Jesus, a gente deve deixar, a gente deve entender. A gente deve, vou colocar aspas gigantes aqui, permitir que a nossa vida, dentro da carreira profissional, seja trabalhada por Deus para a gente se parecer mais com Jesus. E assim em toda e qualquer área. Por quê? Porque Deus deseja ver Jesus em nós. No trabalho também. Na família também. Em tudo. Em tudo. Deus deseja ver Jesus em nós. Eu vou até colocar uma outra forma essa expressão. Deus deseja se ver na igreja. E essa obra quem faz é o Espírito Santo. Então, indo para o final da nossa conversa, vamos entender o seguinte: o Espírito age no viver da vida. Como é que o Espírito Santo faz essa obra para que eu pareça cada dia mais com Jesus? No viver da vida. No viver da vida plena, toda. Não picote a tua vida. Não compartimente, divida em compartimentos a tua vida. Não faça isso, a tua vida é a tua vida. Tudo é a tua vida, tudo é a minha vida. E o Espírito Santo age aonde? Em toda a minha vida. E quando? No viver da vida. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age quando? Sempre. Aonde? No viver da vida. A ideia de um Deus que manipula situações não cabe na interpretação bíblica desse texto. Porque também tem uma outra forma de interpretar equivocadamente esse texto, é que Deus está manipulando tudo para que tudo faça o seu bem na minha vida. Não, isso é determinismo. A ideia teológica não é essa, a ideia de Paulo não é essa. Qual é o perigo dessa ideia? É de transformar a relação divina do homem com Deus em algo pré-determinado e robótico. E Deus não lida com robôs, Deus lida com gente. Deus não criou robôs, Deus criou seres humanos. E Ele diz a eles, me amem, porque eu amo vocês. Essa é a relação que nós temos. Então Deus não fica manipulando situações. Não, isso aqui, aquela situação. Imagine a soberania de Deus sobre tudo. E a gente aqui embaixo vivendo a vida. Só para dar uma ideia. E aqui embaixo as coisas vão acontecendo e Deus vai, aspas, aproveitando tudo para fazer o seu bem. Vai aproveitando nossa vida, a nossa caminhada, as nossas escolhas, as coisas certas que escolhemos, as coisas equivocadas que escolhemos, as bobagens, as burradas que fazemos, as decisões corretas, as alegrias, as dificuldades, os ganhos, as perdas. Deus vai trabalhando tudo isso. O Espírito Santo trabalha durante a vida do cristão.
e não determina tudo o que acontece conosco. É um assunto espinhoso? É, porque a gente tem aí também a presciência de Deus, que complica mais ainda, e a gente não vai entrar nisso, porque Deus sabe, mas Ele age em tudo, e no viver da vida Ele vai trabalhando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus vai trabalhando o nosso coração em todas as coisas. Segunda coisa é que o Espírito age na vida de quem ama a Deus. Ponto. Todas as coisas cooperam porque Deus, como eu disse, aproveita todas as coisas, faz úteis todas as coisas para operar na minha vida, para que eu me pareça mais com Jesus. Mas a condição é amar a Deus. Amar a Deus implica em obedecê-lo. Quem não ama a Deus, portanto, não obedece e não tem como desejo ter a sua vida parecida com Jesus. Isso é um princípio que diferencia as coisas. Vivemos todos debaixo do sol. Diz Jesus em Mateus 5,45 que o sol nasce para todos, justos e injustos, não é? Então você já me ouviu falar aqui que crente fica doente, que crente sofre, que crente chora, que crente bate o carro, que crente é assaltado, que crente morre. Aí você vai dizer, mas qual então a diferença entre um cristão que ama Jesus, entregou a sua vida para Cristo, foi alcançado pelo amor de Cristo, e alguém que desdenha da fé, um ateu? Sim, todos estamos debaixo da mesma condição, mas aqueles que amam a Deus, que obedecem a Deus, no meio de todo esse caos, são trabalhados pelo Espírito para se parecerem mais com Jesus. Essa é uma grande diferença. Essa é uma imensa diferença. Obedecer a Deus buscando a semelhança de Cristo, a despeito das circunstâncias que me cercam, é o que Deus espera de nós, que somos morada do seu Espírito. E a última coisa é que essa vontade divina, irmão, é lindamente, incrivelmente eterna. Eterna. Deus sempre quis isso. Na verdade, Deus criou a mim e a você para sermos parecidos com Jesus. Sempre. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com a vontade plena e soberana de Deus. Ele quer e Ele deseja isso. A predestinação dos que foram chamados a serem parecidos com Jesus acontece na eternidade. Deus sempre quis isso e trabalha esse fluxo do seu plano divino para que isso aconteça. Nos predestinou, nos chamou, justificou a cada um de nós diante da cruz, e está trabalhando para sermos mais parecidos com Jesus dia a dia. A imago Dei, a imagem de Deus, é o plano de Deus para nós. Portanto, irmão, quero te lembrar que o plano divino é te fazer parecido com Jesus. Isso não significa abandono em meio às dificuldades, isso não significa que Deus não se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento, significa que Ele vai usar tudo. Se nós obedecermos e amarmos a Ele, Ele vai usar tudo, ganhos e perdas dessa vida, para fazer a gente mais parecido com Jesus. Que obra é essa? Essa é a obra que aponta para a eternidade. É a mais importante obra que pode acontecer na vida da gente. É darmos espaço, amando a Jesus e obedecendo a Jesus, para que o seu Espírito que habita em nós nos faça parecer mais e mais com o Filho. Essa é a nossa oração de hoje. A gente vai para o momento da ceia. A gente vai celebrar essa morte que nos trouxe vida. E nós vamos fazer isso com a certeza
de que Deus está trabalhando em nós. A certeza de que o Espírito Santo está trabalhando e agindo quando agora na vida de cada um de nós. Vamos orar por isso. Querido Jesus, nós estamos juntos em coração e em comunhão, pedindo ao Senhor nesta manhã que a gente perceba essa realidade da ação do Teu Espírito em nós. Nos perdoa quando desprezamos essa obra. Nos perdoa quando queremos Te manipular, como se isso fosse possível, achando que o Teu trabalho é nos dar o que desejamos, como crianças mimadas. Nos ajuda a entendermos a plenitude dessa obra maravilhosa, que a gente não consegue nem entender direito, mas que é profunda e que acontece na vida de cada um de nós todo dia. Me ajuda a ser mais parecido com Jesus todo dia. Me ajuda a perceber o Senhor trabalhando em meu coração, quando as perdas vêm, quando as dores chegam, quando as crises aparecem, que elas sejam Teu instrumento para me ensinar a ser parecido com Jesus e o Senhor possa agir em mim. Assim também nas alegrias da vida, assim também nas realizações. E que nós entreguemos tudo o que temos nas Tuas mãos para que este plano aconteça. Para que não sejamos gente apegada ao que vivemos aqui, mas que vivamos o aqui na expectativa de que o Senhor está transformando o nosso coração agora, a nossa imagem, a Tua imagem agora, para aquilo que virá, para a gente lidar bem com essa vida, entendendo que tudo é Teu instrumento, tudo é Teu, para operar a Tua obra em nós. Faz isso, fala com a gente a respeito disso, e nos ajuda a viver assim, Jesus, é a nossa oração. E obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder se parecer contigo, Jesus. Obrigado, porque só o Senhor pode fazer isso em nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Espero que você esteja aí com a sua ceia preparada. Um beijo para o pessoal do Zoom que está com a gente. Muito bom ver a tua carinha aqui na tela. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor invada a tua casa, a tua família. E pode ter certeza que eu me sinto conectado com você. Me sinto próximo de você, em comunhão com você. Eu gostaria muito de ter todos vocês aqui agora. Os nossos voluntários preparando a mesa. Aliás, já fizeram isso hoje de manhã. Quando eu cheguei aqui já estava pronta a mesa. Obrigado. Mas lembra aquele momento, aquela mesa grande aqui, um indo para cá, outro indo para lá, a gente servindo a ceia. Puxa vida. Logo, logo a gente volta. Mas o nosso coração está conectado. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu carinho com a comunhão, com a comunidade, por você fazer parte da comunidade. Muito obrigado. E aos de longe, conectados com a gente aí pelo Zoom, que bom ter você com a gente. Vamos orar. Vamos orar pelo pão, vamos orar pelo cálice, vamos orar e reproduzir aquilo que Paulo nos ensinou ali em 1 Coríntios, a respeito da ceia, um momento tão importante para nós. Querido Jesus, continuamos com o nosso coração diante do Senhor. E agora apresentamos esses elementos da ceia. Elementos que têm um significado tão importante para nós. Pão, o teu corpo moído naquela cruz. Furado, chicoteado, machucado pela coroa de espinhos, pregado, colocado em vergonha nu naquela cruz, corpo que carregou a minha morte, corpo que carregou a minha dor, pelas suas feridas fomos sarados, Jesus. Obrigado. E não me deixa esquecer disso, Senhor. Não deixa os meus irmãos esquecerem disso. Não deixa a igreja esquecer disso. Celebramos esta morte que nos deu vida até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Continuaremos celebrando essa morte. Se o Senhor tirou do Egito o povo de Israel e deu a eles a Páscoa como símbolo dessa ação sobrenatural de salvamento, de libertação da escravidão, o Senhor veio ao nosso encontro, encarnado, vivo, andando entre nós, e foi para aquela cruz para nos tirar do Egito, o Egito do pecado, das trevas, da morte, e nos dar vida e vida abundante. Aqui também temos o cálice, Senhor, teu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E durante tanto tempo foram animais que foram entregues como sacrifício pelo pecado humano. Mas eles não eram perfeitos, nem suficientes. Mas veio aquele que foi chamado por João de o Cordeiro de Deus, que tira, que elimina o pecado do mundo. E foi feito aquele sacrifício na cruz por cada um de nós. Pleno, completo, perfeito, íntegro, que não precisa ser feito de novo uma vez só, uma vez por todas. O sangue que escorreu naquela cruz comprou a minha dívida e pagou o meu preço de pecado. Celebramos tudo isso. Celebramos a vida que nos foi dada pela tua morte.
celebramos o teu amor expresso plenamente naquela cruz. E te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos servir a ceia. Sirva aí aqueles que estão na tua casa. Compartilhe esse momento bom. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então Obrigado, Senhor. Participamos desta mesa com muito temor. Com muito temor. Pela tua santidade, pela tua glória. Mas participamos dessa mesa constrangidos pelo teu amor. Felizes porque o Senhor nos alcançou. É a celebração da vida, é a celebração da graça do Senhor derramada sobre nós. Coma o teu pão, querido, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. O cálice, a nova aliança, agora no teu sangue, aliança que nos dá a vida, aliança que nos tira da morte, aliança do Senhor conosco. Participamos dessa mesa, celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Em nome de Jesus. Beba o teu cálice comigo, querido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Um bom domingo para você, um bom feriado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nós pudesse brilhar o Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado. Uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida.
amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer